Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos estudar a convergência da série de Fourier. Então, o que a gente fez até agora? Bom, a gente tinha uma função f de x, né? E a gente tinha a série de Fourier, que era dada por aquela fórmula A0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 a n, cosseno de n πx sobre L mais bn seno de n πx sobre L. Né? Essa daqui era a série de Fourier, onde a gente tinha fórmulas para esse A0, para os ANs e para os BNs. Né? Pelas fórmulas de Euler-Fourier. Então agora vem a pergunta, né? Qual é que é a relação entre a função f de x e a minha série de Fourier dessa função aqui? A gente viu alguns exemplos de série de Fourier em que, bom, eu tinha a função, eu calculava a série de Fourier e a gente fez o gráfico disso daqui, né, dessa série, e viu que essa série aqui ela era muito parecida com a função, né? Então parecia convergir. Então por que eu estou falando isso? Porque isso daqui é uma série infinita, né? Uma soma infinita, então ela pode convergir ou pode divergir. Né? Nesses exemplos que a gente viu sobre série de Fourier, a gente fez o gráfico disso aqui para alguns termos e a gente viu que isso era de fato muito próximo da função. Agora a gente vai ver bem certinho qual é que é a relação, né, entre a série de Fourier de uma função e a minha função f de x. Então, para ver isso, a gente vai precisar de uma definição que é a definição de continuidade por partes. Então, a definição de uma função contínua por partes é essa daqui. Eu vou dizer que uma função f de x ela é contínua por partes no intervalo AB, se eu consigo dividir esse intervalo AB em vários pedacinhos, né? Então, se existem x1, x menor que x2, menor que xn, tais que f de x então vai ser contínua em cada uma dessas partes, né? Então, por isso contínua por partes. E, além disso, os limites laterais, né, nesses pontos aqui, x1, x2, xn, eles existem, tá? São finitos. Então, um exemplo de uma função contínua por parte, né, fazer o gráfico só é, vamos pegar aqui o intervalinho de 0 até, colocar aqui 5, a função aqui, satisfaz isso daqui. Tá? Então essa função é contínua por partes, por quê? Né? Porque eu posso pegar esse ponto aqui, vamos chamar de x1, e esse ponto aqui, chamar de x2. Então a minha função f de x ela vai ser contínua nesses intervalos aqui. Tá? Ela é uma função contínua. E os limites laterais, né, quando a função tende a esse x1 e a esse x2, eles existem. Né? O limite quando x tende à direita, aqui de x2, é esse valor aqui em cima, né, quando x tende à esquerda, e para esse ponto x1 é a mesma coisa. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma função contínua por partes. Vou colocar x igual a 1 aqui para fazer um pouco de sentido. Todas aquelas funções, né, para as quais a gente calculou a série de Fourier, elas são funções contínuas por parte. Né? Aquele último exemplo que a gente resolveu, eu tinha a função x ao quadrado de 0 até 2π, né? E aí ela começava a repetir. Tá? Então essa função aqui é uma função contínua por partes. Né? Eu posso dividir qualquer intervalo finito que eu pegar aqui, eu posso dividir ele, né, nesses pontos aqui, onde então a função dentro desses intervalos ela vai ser contínua e os limites laterais aqui nesses pontos eles existem.
Pessoal, então esse daqui é o nosso resultado principal dessa aula, né, que ele fala então da convergência da série de Fourier, tá? Então, vamos ver o que diz esse teorema. Então, se eu tenho uma função f, né, de R em R, então definindo toda a reta, periódica de período 2L, tá? E essa daqui é a série de Fourier dessa função, né? Então, eu tenho a minha função f aqui, ela está definida, né, em toda a reta, ela periódica de período 2L, e eu calculei a série de Fourier dela. Tá? Então, se a função e a derivada dessa função são funções contínuas por parte, então a série de Fourier ela vai convergir para f de x se a função f de x é, né, se a função f é contínua nesse ponto. Então, deixa eu colocar aqui x0. Tá? Então, x0 se f é contínua em x0 e para essa coisinha aqui, se f de x não é contínua em x0. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que se a minha função é contínua num ponto x0, né, se eu escolher aqui um ponto, melhor aqui, um ponto x0, então nesse ponto aqui a função é contínua, então a série de Fourier, quando eu aplicar x igual a x0, vai convergir para f de x0. Tá? E se a função, né, não é contínua no ponto x0, então agora se eu escolher x0 como sendo esse 2π aqui, a função f aqui ela não é contínua. Tá? Mas, mesmo assim, a gente tem que a série de Fourier vai ser convergente, só que a série de Fourier ela vai ser convergente para esse valor aqui. Tá? E o que vai ser esse valor aqui? Né? O que são esse f de x0 mais e f de x0 menos? Deixa eu colocar aqui. Tá? F de x0 mais, isso daqui é o limite quando x tende a x0 pela direita da função f de x. Tá? E menos aqui é a mesma coisa, né? O limite pela esquerda. Então, o que vai ser essa coisa aqui? Bom, isso aqui vai ser, né, o valor do limite pela direita mais o valor do limite pela esquerda dividido por 2. Ou seja, esse valor aqui vai ser o ponto médio. Né? Então, aqui, se eu olhar para esse exemplo aqui, o limite pela esquerda é esse valor aqui. Né? Isso daqui é f de x0 menos. Né? Limite pela esquerda aqui. E limite pela direita vai ser 0. Então, isso daqui é o ponto médio desse intervalo aqui, que é esse valor aqui. Né? Então, nesses pontos onde a função é contínua, a série de Fourier está convergindo para esse ponto médio aqui, né? Ponto médio dos limites laterais nesse ponto. Tá? Então, para esse mesmo exemplo aqui, né? Deixa eu só copiar aqui. Então, essa daqui é a minha função f, né? Isso daqui é o f de x. E a minha série de Fourier, né? Como é que vai ser o gráfico da série de Fourier? Bom, onde essa função aqui é contínua, vai ser a própria função. E nesses pontos onde ela não é contínua, a série de Fourier vai convergir para o ponto médio aqui dos limites laterais. Tá? Então, a série de Fourier vai ser isso daqui. Agora, uma coisa interessante que a gente pode fazer. Tá? Então, a gente viu que para esse exemplo aqui, né, continuando com esse exemplo, isso daqui é x ao quadrado. Né, quando o meu x tiver entre 0 e 2π, né, e aí depois ela vai repetir, e a gente calculou a série de Fourier dessa função aqui, e a gente encontrou a seguinte série, né, isso daqui era 4π ao quadrado sobre 3, mais somatório, né, 4 vezes o somatório de n igual a 1 até infinito, de cosseno de nx sobre n ao quadrado menos π sobre n seno de nx, tá?
Então, essa daqui era a minha função, essa daqui é a série de Fourier dessa função. Notem, né, que agora, como eu sei exatamente como é que funciona a convergência dessa série de Fourier, eu posso pegar o seguinte, né, eu posso aplicar a série em x igual a 0. Tá? Então, se eu fizer isso, como é que vai ficar essa série aqui? Isso vai ficar, né, por um lado, isso é 4π² sobre 3, mais 4 vezes o somatório de n igual a 1 até infinito. Bom, né, se o meu x é 0, eu vou ter cosseno de 0, que é 1, sobre n ao quadrado. E aqui eu vou ter menos π sobre n seno de 0, só que seno de 0 é 0. Então, pegando a série de Fourier e aplicando em x igual a 0, me deu isso daqui. Agora, por outro lado, a gente sabe, né, que em x igual a 0, bom, essa função aqui, a minha função f, ela tem uma descontinuidade, né? Aqui em x igual a 0, ela é descontínua. Só que eu sei agora que a série de Fourier está convergindo para o ponto médio aqui. Então, se esse carinha aqui é 4π², né, o ponto médio aqui, para onde a série de Fourier está convergindo, vai ser 2π². Tá? Então, aplicando a série de Fourier em x igual a 0, por um lado eu tenho isso, e por outro eu sei que essa série está convergindo para esse valor aqui. E nesse caso é 2π². Bom, então agora eu posso isolar esse somatório aqui. Então isso é 4, né, o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado, e isso vai ser igual a 2π² menos 4/3 de π². Isso é a mesma coisa aqui, 2π² sobre 3. E agora, se eu passar esse 4 para cá dividindo, né, isso daqui implica que o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado. Isso daqui é π² sobre 6. E aí eu encontrei uma fórmula, né, ou na verdade eu encontrei o valor dessa série aqui. Tá? Então essa série a gente viu lá no cálculo 2, né, a gente sabia dizer que ela era uma série convergente, mas a gente não sabia dizer qual era o valor dessa série. Então aqui, né, utilizando séries de Fourier, eu consigo então encontrar o valor dessa série aqui, tá? Que vai ser então π² sobre 6. Tá? Então isso daqui é só uma curiosidadezinha que a gente pode utilizar algumas séries de Fourier para encontrar valores dessas séries numéricas aqui que a gente viu lá em cálculo 2.